Bom, primeiro lugar... Legal, o microfone, é isso? Olha só, camaradas, eu acho que esse aqui é um debate importante, mas que necessariamente tem que haver uma continuidade. Eu vou tentar pautar alguns temas que foram colocados, não tenho como nos 10 minutos tratar de todos eles, mas vamos lá. Bruno, você tem razão. Eu até coloquei aqui um dado que nas mobilizações de São Paulo, 70% das pessoas que participavam eram pessoas que tinham emprego, ganhavam de 1, 2 a 3 salários mínimos no máximo, então eram trabalhadores. O que na verdade a gente quer dizer é que a classe, isso que você já colocou, a classe trabalhadora de maneira organizada com seus métodos, ela não estava em junho. Isso vai acontecer a partir do dia 11. Agora, os trabalhadores estavam, digamos que, espalhados no meio daquelas mobilizações, mas insisto, sem as suas organizações e sem os seus métodos. Por exemplo, aquelas grandes mobilizações aconteciam no dia que era feriado numa cidade. Tinha um jogo, né? Aí você tem as grandes mobilizações. A maior mobilização aqui em Fortaleza foi no dia de um jogo, acho que do Brasil, se eu não estou enganado, né? E no Rio, em Belo Horizonte também. Quando eu falo os métodos da classe trabalhadora, parar a produção. No dia 11 não era um feriado, nós paramos a produção. Dia 30 não era feriado, nós paramos a produção. Aí é que eu digo, a classe entra com as suas organizações e os seus métodos a partir do dia 11, do dia 30. E eu acordo contigo. O dia 11 foi uma data muito distante. A data que nós propunhamos era dia 27 de junho. Nós fomos derrotados. Tá? Houve um fórum das centrais e nós propusemos, o fórum nacional das centrais, nós propusemos dia 27, como a data para o Dia Nacional de Paralisação e Luta. Fomos derrotados. E vamos para o dia 11. E mesmo não tendo acordo com o dia 11, nós jogamos o melhor das nossas forças para garantir o dia 11 vitorioso. E achando que o dia 11 foi muito vitorioso. Muito vitorioso. Porque parou a produção, você parou a circulação nesse país. Então foi um momento muito importante desse processo. A mesma coisa em relação ao dia 30. Então, é isso. Eu acho que é tardio você começar no dia 11, como nós começamos no dia 11, mas tem a ver com esse elemento objetivo que eu coloquei. O problema que o Rufino coloca bem, o problema da unidade, nós somos os maiores ardorosos da unidade. Agora, unidade para lutar. Porque unidade para defender o governo, por exemplo, como a maioria das centrais coloca, nós estamos fora disso. Porque eu participei de algumas reuniões com as centrais. A preocupação o tempo todo era no sentido de proteger o governo. Aí fica mais difícil você construir a unidade dessa forma. Agora, nós defendemos, por exemplo, a nossa proposta era 27 de junho. Para manter a unidade, nós nos submetemos ao dia 11 de junho. E fomos para o dia 11 de julho. Como coloquei, o melhor das nossas forças foi jogada para construir o dia 11. Agora, a unidade tem que estar colocada numa perspectiva de enfrentamento com o governo, e não de apoio ao governo. Os problemas que ele já se coloca. Por exemplo, as mobilizações em São Paulo, elas começam organizadas pelo MPL, que não tinha uma postura antipartido. Muito pelo contrário, o MPL saiu com a nota, inclusive, defendendo a participação dos partidos, em particular defendendo o PSTU em São Paulo. Agora, dentro dessas mobilizações tinha tudo, tinha de tudo. Por exemplo, você tinha grupo de ultradireita que tinha saudade de 64, que tem saudade de 64. Tinha grupo de ultradireita dentro que cuspia maribondo contra a esquerda. Então tinha tudo lá dentro desse processo. Agora, vamos lá. Chegou um momento que alguns grupos da direita procuraram se localizar e eu distingo uma coisa da outra. Uma coisa, por exemplo, é o sentimento da massa antipartida, aquela coisa bem difusa. Outra coisa é quando esses grupos entram e procuram canalizar isso
Porque, olha só, interessava ao PSDB ter bandeira vermelha nesse processo? Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha deputados pagando a pessoas de torcida organizada para atacar militante de esquerda. Houve confronto físico, inclusive, nesse processo. Mas nós do PSTU procuramos aparecer com as nossas bandeiras, e tem uma coisa até muito emblemática. O nosso programa, aquele programa de 5 minutos da televisão, que antecedeu as grandes mobilizações, nós definimos exatamente o quê? Dinheiro não para a Copa, dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, 10% do PIB para a educação. Então, é interessante ver isso aí. Agora, o que eu estou colocando é que, há 30 anos, o movimento desse país é dirigido pelo PT e pela CUT. E pela primeira vez em 30 anos, um processo de mobilização de massa passou ao largo do PT e da CUT. É isso que eu estou colocando. Esse movimento passou ao largo do PT e da CUT. E tem mais uma observação importante. O questionamento à bandeira vermelha em particular é porque a massa em geral identifica a bandeira vermelha com o PT e expressava um desgaste muito grande do PT hoje nessas camadas populares. Agora, é preciso fazer disputa política. Aqui não está nada garantido. Aqui você fazer disputa política, até coloquei, explicar teimosamente que o apartidarismo não é a galinha dos ovos de ouro. Isso nós temos que continuar fazendo. E vamos continuar fazendo, inclusive, por dentro desses processos. O problema dos sindicatos, que o Herbert eu acho que não está mais por aqui. Você vê, por exemplo, o corporativismo dos sindicatos, o processo profundo de burocratização dos sindicatos, levou a que os sindicatos não tivessem sensibilidade, inclusive, a esses trabalhadores precarizados que, em geral, não estão sequer filiados aos sindicatos. Nós, por exemplo, no marco da CSP com Lutas, defendemos o tempo todo a necessidade de você ter uma central sindical e popular. Uma central sindical que procurasse não apenas incorporar os trabalhadores de carteira assinada, mas que procurasse incorporar todos aqueles setores que se organizam e lutam em defesa de uma plataforma de transformação da sociedade. Eu acho que isso não resolve, mas que isso é um primeiro passo muito, muito importante. Muito importante. Hoje, dentro da Conlutas, você tem o movimento sindical, você tem o movimento popular, você tem o movimento das mulheres, você tem o movimento de luta contra a opressão de modo geral. Então, nesse sentido aí, é uma sinalização que está começando a aparecer uma luz no fim do túnel em relação a esse tema do enfrentamento ao corporativismo e ao burocratismo. O problema do socialismo que o Jorge coloca, acho que o Ronald já começou a apontar uma questão muito importante. Agora eu queria só agregar o seguinte: até uns 30 anos atrás, os ativistas que surgiram no movimento, eles eram quase que automaticamente socialistas. Aqui as pessoas do meu tempo aqui começou a militar comigo, tá, o Fausto, que é uns 20 anos mais velho do que eu aí. O Fausto lembra, as pessoas quando chegavam no movimento já eram socialistas quase que por natureza. Não é assim, ele já se dá para lembrar também disso, né? Então, não é assim, tá? Não é assim hoje, não é dessa forma. Nesse sentido, há uma contradição muito importante, que eu acredito que essa contradição, que é a contradição da realidade, é que as pessoas acreditam que a solução dos problemas particulares, educação, saúde, transporte, vão ser resolvidos no plano local. E não vão ser resolvidos. Eu acredito que a experiência histórica vai favorecer a volta de um debate mais profundo sobre o socialismo, um debate mais estratégico sobre o socialismo. Porque a solução não vai se dar através de saídas particulares. Só uma saída estratégica, uma saída socialista, pode apontar para uma solução desses problemas que são aparentemente problemas particulares: saúde, educação, transporte, moradia, etc. Eu concluo dizendo o seguinte, camaradas: nós do PSTU
somos muito otimistas, porque acreditamos muito no potencial da classe trabalhadora e da juventude para mudar esse país e mudar esse mundo. Olha só, nesse momento há mobilizações em todas as partes do planeta, seja no norte da África, no Oriente Médio, na Europa, na América Latina. Vocês imaginam, eu concluo com isso. O Brasil até um dia desse era visto como um fator de estabilização para a América Latina. Hoje o Brasil não é mais um fator de estabilização para a América Latina. O Brasil é um fator de instabilização para a América Latina. Pensemos nisso, meus camaradas. Eu quero aqui, em nome do PSTU, fazer um convite a cada um dos camaradas para a gente seguir nesse debate. Porque a jornada de junho, elas apontaram a necessidade de construirmos uma alternativa. Uma alternativa que vai muito além de você pensar a realidade só a partir desse elemento particular. Então, agradecemos e queremos dizer o seguinte: queremos continuar discutindo com os companheiros. Aqui são as opiniões do nosso partido, as opiniões do PSTU. Conclamo os companheiros que possam fazer um esforço para adquirir a nossa revista Correio Internacional, onde todos esses debates estão, de certo modo, condensados. E desejar a todos uma boa noite e que nos encontremos no dia 7, no Grito dos Excluídos, para levantar as bandeiras da classe trabalhadora e da juventude. Muito obrigado e boa noite.